que canta de noite, de dia. Olá, vamos continuar a nossa jornada pelo misterioso mundo do catimbó. Eu vou começar contando uma história de uma pessoa importante para alguns catimbozeiros antigos, que foi o Seu João. Seu João, também chamado João da Casa Nova, nome de uma cidade do interior da Bahia. Seu João, desde pequenininho, apresentava problemas, vamos chamar assim, entre aspas, para sua família, que não entendia o que acontecia com aquele garoto, que caía desacordado, ficava olhando para o vazio, olhando para o céu, sem nada entender, e depois voltava ao normal. Como os médicos faltavam naquele lugar onde ele vivia, foi levado para a benzedeira, para o padre, para o espírita, para sacerdote de culto afro. Onde tinha gente, o menino foi levado e ninguém conseguia explicar por quê, qual a causa espiritual. E assim ele passou sua infância, entrou na adolescência, quando o moço, voltando do trabalho, um dia ele adormeceu perto de um ribeirão, que era vizinho à sua casa, e lá conta Seu João mais tarde que ele foi levado a um outro mundo, um mundo desconhecido, porque dizia ele, na sua linguagem tão simples, que tinha muito caboclo lá naquele mundo, mas eram uns caboclos imensos, 3 vezes maior que a gente, com a pele dourada, que não falavam palavra que ele entendesse, que o que eles falavam parecia canto de pássaro, mas que ele entendia no seu coração a mensagem dada. E assim disse Seu João que ele visitou esses mundos dos caboclos dourados, como ele falava, e outros, e aí acordou no ribeirão. Voltou para casa e alguma coisa dentro dele disse, estou curado. Se despediu da família e nesse dia ele partiu de onde ele morava e passou aí para outras cidades, curando gente, falando coisas que ele não sabia de onde vinha. Diz que ele visitou aldeias, conversou com o pajé, foi em muitas mesas de Jurema. Contam testemunhas que ele bebia, coisa que não é normal, mas acho que ele fazia uma espécie de desafio, ou tentar mostrar um poder oculto. Bebia canecas de vinho de Jurema. Aquele vinho que eu contei da iniciação, não existe isso. E não acontecia nada. Até que Seu João um dia se estabeleceu em algumas cidades do interior da Bahia, no norte, perto do Senhor do Bonfim, por exemplo, perto de Cansanção, e lá ele começou a reunir gente, seus apóstolos ele chamava, e começou a transmitir um certo conhecimento oculto desses mundos que ele tinha visitado. Seu João era semi-analfabeto, mas gente que conhecia bem a Bíblia comprovou que o conhecimento dele bíblico era imenso, onde ele sabia tanta coisa. Assim ele reuniu 12 apóstolos, reuniu os mundos que ele visitou em 12 tipos diferentes, ao contrário da mitologia juremeira, que são 7 impérios, ou 7 aldeias, ou 7 aldeias reais no plano astral, onde moram os mestres, e começou a aplicar o seu conhecimento, que veio a desenvolver, coisa interessante se estudar com mais calma, uma outra linha que saiu da Jurema, chamada linha do Jurá, porque numa determinada noite, Seu João da Casa Nova, o pajé João, como ele era chamado também, fez que aqueles apóstolos prometessem que não iam contar os segredos dos mundos visitados. E naquele momento ele deu um linho, que eu vou cantar para vocês para conhecer isso, que era um linho que dava acesso àqueles mundos, olha só, né? Um linho simples, que falava de Seu João no outro mundo, como uma grande ave de rapina, que voava por mundos desconhecidos. Vamos ver. Eu sou ave rainha que canta de noite, de dia, canta pra Deus lá no céu, canta pra Virgem Maria, canta pra Deus lá no céu. Canta pra Virgem Maria.
Ave Rainha, Ave Rainha, Esse linho da Ave Rainha, com seus is e es, imitava a linguagem dos caboclos dourados, que não falava uma linguagem humana, era uma linguagem angelical, segundo São João. É muito interessante essa figura. A linha do Jurá, em alguns lugares do Nordeste, ela caminha muito discretamente ao linho da tradição da Jurema. Com o tempo, conto isso como curiosidade, São João retirou qualquer enteógeno, até tabaco ele retirou do culto. E só se canta alguns linhos, e o poder do linho conta-se, é tão grande que aquelas pessoas entram em transe pelo poder do canto, pelo poder do som. Uma coisa muito interessante que merece mais estudo. E aí São João, um dia, para terminar a história desse personagem tão interessante, preveu a sua morte, deitou-se e morreu. E a partir daquele momento, se canta para São João como uma estrela. Diz que ele não está no mundo dos mortos, ele virou estrela, ele está lá no céu junto de Nosso Senhor, brilhando no céu da Jurema, amparando todos aqueles que pedem a sua ajuda, né? Então, esse universo é muito curioso. Os mestres estão perto da gente e nós só precisamos abrir as portas para que eles se manifestem e nos amparem, como se fossem santos mais próximos de nós, vamos dizer assim. Recordando, a gente estava falando da Jurema no último encontro, e a gente viu o uso do vinho, viu que existe o vinho da iniciação, que é enteógeno, o vinho distribuído no culto, que é sacramental, é em memória da força da Jurema, e a Jurema tem outros usos. O que você pode usar? Por exemplo, hoje nós encontramos em herveiros ou mesmo em algumas lojas de artigos religiosos ou de ervas a casca da Jurema. Normalmente é vendida como casca da Jurema preta. Você pode fazer alguma coisa interessante com isso? Pode sim. Se você preparar um banho fervendo aquela casca, o banho da Jurema é um excelente banho para purificar o seu corpo astral. Na Jurema, a tradição de banho não veio da África, veio dos índios, dos pajés. Então se usa sempre cabeça para baixo. Não existe essa ideia que a gente encontra em alguns lugares de pescoço para baixo. A cabeça tem que entrar no processo do banho. Por quê? Porque é na cabeça que se concentra a força espiritual que habita uma pessoa. Às vezes simbolicamente fala, a alma mora na cabeça, né? Então, mas na verdade se diz que a força espiritual que reside numa pessoa está na cabeça. Então ela tem que participar do processo purificador. Então se joga o banho da Jurema, que ferve-se a casca da Jurema, aquela água fica tinta, um vermelho bem escuro, esfria e se joga da cabeça para baixo. Então aquele banho purifica e dá um ânimo, dá uma certa energia. Você sente mesmo quando você faz esse banho na pessoa. O que mais que você pode fazer? A casca da Jurema preta, quando a gente retira da planta, sempre pede licença antes, é usado para fazer patuás. Os patuás são amuletos normalmente protetores. Então a gente tira 2 lasquinhas, essas lasquinhas são amarradas juntas, conta a tradição, que deve ser amarrada com fio vermelho, né? Então amarra-se as 2 lasquinhas do tamanho de um dedo, por exemplo, seu dedo indicador. Em seguida ela é envolta num couro. Esse couro pode ser em forma de um saquinho para facilitar. Tem-se um fio de couro também, ou de outro material, de tecido, e aquilo é pendurado no pescoço, servindo como um patuá. Patuá para quê? Para empurrar qualquer energia negativa para fora e impedir que energias negativas, é claro, por isso, não entrem dentro da pessoa. Esse mesmo saquinho, em vez de usado no pescoço, pode ser usado debaixo do travesseiro,
contra os velhos juremeiros, que esse é um recurso excelente que afasta energias negativas que podem serem transformados durante a noite em pesadelos, por exemplo, né? Que é o momento que a gente está dormindo, é o momento que a gente está mais sem guarda, vamos dizer assim. Então é um momento que a gente pode tomar certas precauções de proteção contra energias negativas. E esse patuá de Jurema, que é fácil de fazer, não precisa um processo de consagração, nada disso, porque a Jurema, toda ela, a raiz, a casca, o galho, a folha, toda ela é sagrada, ou seja, toda ela tem um axé especial, e isso pode ser colocado no saquinho e imediatamente usado. Pescoço ou ali debaixo do travesseiro. Claro que se você não quer usar no pescoço, pode usar na bolsa. Você pode usar na bolsa também, certo? Esse é o patuá da Jurema. A folha da Jurema é usada também em banhos. A folha da Jurema pode ser seca e usada em defumações, sozinha ou junto com outras plantas que habitualmente é usada para defumações, como a arruda, a guiné, o alecrim, a folha de tabaco, etc. E outras, ou seja, é uma boa defumação para casa, uma boa defumação para uma casa espiritual, seja a casa, o lar onde você mora, um terreiro, com uma boa defumação para você também. Folha de Jurema usa, casca da Jurema usa. Usa-se um rapé feito da casca da Jurema. Se raspa a casca da Jurema, normalmente a Jurema preta, bem pouquinho, e se mistura com o tabaco moído, bem moído, ou seja, para formar aquele pó do rapé. Esse rapé é usado em alguns momentos do culto, para que a concentração daquele que está trabalhando fique mais focada no serviço espiritual. Lembra que é bem pouquinho, mas mesmo da casca da Jurema misturada ao rapé que você pode comprar em latinhas nas lojas, né? Esse é um rapé da Jurema, também usa. A semente da Jurema torrada também é usada para fins espirituais. Esse pó é usado para afastar entes, energias negativas também, né? Então tudo da Jurema é aproveitado, tudo é usado. A parte mais importante para o culto é a raiz, porque a raiz é a base de tudo que existe. A raiz é que nutre-se das energias da terra, como também da água, de outros elementos, evidentemente. E aquela que está ali na terra fria, onde moram os ancestrais, né? E da raiz para cima tudo é usado. Quais os tipos de Jurema? A gente ouve muito, mas quantas Jurema tipo de tem? Existem dezenas de tipos de Jurema. Quem classifica aquela planta como Jurema não é o botânico faz isso, evidentemente, mas é o povo. Então, em algumas regiões a gente fala, aquilo é Jurema, né? Vão falar, não, não é. Mas na região vizinha não importa. Essa classificação, que é feita por pajés ou por juremeiros, serve para o culto e não para uma análise científica. Tem se dividido simbolicamente os pés de Jurema em 3 tipos, independente da gente ter diante de nós uma árvore, um arbusto, que são coisas diferentes. Então a gente tem a dita Jurema branca, que pode ser uma espécie de acácia, às vezes não é. A Jurema preta, que pode ser uma espécie de mimosa, às vezes não é. E a Jureminha, que às vezes, em alguns lugares a gente fala, gente, isso na verdade é um tipo de samambaia, e ela é. A Jureminha e a tal da Jurema branca não é usada para fazer o vinho. Podem entrar em algumas receitas do vinho da sessão, mas não do vinho da iniciação. É da Jurema preta, sobretudo se ela for uma mimosa, é que a gente vai fazer a bateção da raiz na água fria para entrar como um dos elementos, como eu falei num outro bloco, para o vinho da Jurema. Essas são as principais espécies. Porém, há subdivisões que são classificadas tanto pelos pajés indígenas, como pelos pajés caboclos e pelos juremeiros fazendo parte do mundo da Jurema. Esse é o mundo visível, a Jurema na mata. Outras classificações. Todos os mestres que trabalham no catimbó, na tradição da Jurema encantada,
foram obrigatoriamente juremados em vida. Então pensa assim, essa tradição ela é um pouco exclusivista, não só aqui na Terra, mas também no céu. O que eu estou querendo dizer? Não baixa entidades no Catimbó, segundo o juramento velho, que não foram iniciadas em vida. Não existe isso. Baixa caboclo? Baixa, mas aquele caboclo em vida foi provavelmente de uma nação indígena, como os Cariri, como os Chocó, como os Cariri Chocó, e outras que trabalharam já com Jurema. E ele bebeu Jurema em vida. Baixa branco? Baixa. Ou seja, português que veio para cá e outras famílias. Sim, mas eles foram iniciados aqui, em terra. Por isso eles podem baixar depois, vamos chamar, acostar. E afrodescendentes, sim, como o pai Joaquim e outros, que são negros, que se apresentam como negros. Mas tomou Jurema onde? Na África? Não. Eles tomaram aqui. Tomar Jurema não é beber numa sessão. Foram juremados. Tomaram o vinho da iniciação. Ficaram juremados. E baixo no Catimbó. Essa é a regra. Então não é um culto, vamos dizer, aberto a todo mundo. Ele não é um culto inclusivo, como é a Umbanda. Por exemplo, a Umbanda é um culto inclusivo porque ela está aberta a todas as entidades, desde que elas venham trabalhar ali. A Jurema é um culto exclusivo. Ela está aberta àquelas almas que, quando estiveram entre nós, receberam a iniciação. E a Jurema passou a fazer parte da vida deles. Okay? Então nós vamos contar mais sobre esses mistérios na próxima aula. Recorda.